E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Virtual Education e vamos aí para a nossa quarta aula aqui do nosso curso de Mecânica, Física 1. E hoje nós vamos falar um pouco do movimento retilíneo uniformemente variado e eu vou ensinar algumas coisinhas bem interessantes para vocês sobre o procedimento matemático quando se trata de derivada integral. Bem, primeira coisa que a gente vai destacar com relação ao movimento retilíneo uniformemente variado são as suas características, que é a posição S de t, ela é variável, senão não tem movimento, a posição sempre é variável no movimento, certo? A velocidade, ela também é variável. E a aceleração, ela é constante. Constante e diferente de zero. Ok? Porque a princípio constante igual a zero, aí não vou ter aceleração e a velocidade vai ser constante. Então essas são as características do movimento retilíneo uniformemente variável. Bem, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deduzir as fórmulas a partir do seguinte. No geral, mais para frente, na parte de dinâmica, que é a segunda parte do nosso curso, vocês vão entender que a primeira grandeza que o físico tem contato de um dado movimento que vai estar para se realizar é a aceleração. Isso vai vir lá da lei de Newton e tudo mais. Então eu vou começar pela aceleração. Então eu vou pegar o seguinte, ó. A definição do movimento retilíneo uniformemente variado diz que a aceleração é uma constante. A aceleração é como se fosse um número. Então eu vou escrever o seguinte. A aceleração, que a princípio podia ser uma função do tempo, na verdade é uma constante qualquer que eu vou chamar de A também. Ok? Lembrando que aqui é a de uma constante e esse aqui é um A de uma função. Só que no caso aqui poderia ser G, poderia ser 3, poderia ser 4, poderia ser qualquer valor, tá? Essa aqui é a função. Nós vimos que se eu pegar e derivar a velocidade em relação ao tempo, ok? Isso vai ser igual à aceleração em função do tempo. Aprendemos na nossa última aula essa relação. A derivada da velocidade em relação ao tempo é a aceleração, certo? Então, eu vou substituir a definição de A de t por dv dt. Então, eu posso muito bem escrever isso aqui. dv dt é igual a A, onde esse A é constante, ok? Bem, dv dt é a mesma coisa que a aceleração. O que os físicos costumam fazer, que às vezes gera vários memes na internet, é tratar isso aqui, dv dt, como se fosse uma fração. Os matemáticos não gostam dessa ideia, embora funcione muito bem. E eu vou fazer isso. Nós físicos costumamos fazer muito isso. Embora isso seja a derivada temporal da velocidade, a gente vai tratar como se em cima eu tivesse um termo no numerador e embaixo um termo no denominador. Então eu vou pegar e vou jogar aqui o dt para o outro lado. Então eu passo a ter aqui, ó, escrevi em vermelho, dv, que depende do tempo, é igual a A dt. E aqui tem uma coisa muito importante, que é o seguinte. Se, e somente se, eu tiver um infinitesimal de um lado e um infinitesimal do outro, aí eu posso fazer uma integral. O que é um infinitesimal? A gente tem que ter uma ideia de que se eu tenho, por exemplo, ΔS nada mais é do que um S final menos um S inicial. Isso aqui é um a mais aqui, um detalhe importante para vocês. ΔS é S final menos S inicial. ΔS, a princípio, ela é uma grandeza macro, é uma grandeza mensurável, que nós chamamos de deslocamento, aprendemos nas aulas anteriores. Então, existe uma versão de ΔS onde ele é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que é impossível ser medido. E nós chamamos essa versão de infinitesimal. É quando nós escrevemos ds, ou seja, ds é diferente de ΔS. Em que contexto? ΔS é possível ser medido.
ds é infinitesimal. O que é um infinitesimal? É uma coisa infinitamente pequena. Quando eu escrevo ds, eu estou falando de uma variação tão pequena, que é impossível ser medida. E aí surge essa notação do ds, que também usamos lá na integral de f de x dx. O que é dx? É uma variação no eixo x infinitamente pequena. Toda vez que você tem uma coisa infinitamente pequena e você faz uma integral, essa coisa infinitamente pequena passa a ser uma coisa macro, passa a ser uma coisa grande. Por exemplo, se eu tenho aqui somente a integral de dx, integral agora eu vou chamar de definida, ela vai de um x0 até um x de t, onde x0 e x de t são os limites. Eu vou integrar, a integral de dx é x. Colocando os limites vai ficar x de t menos x0. Isso aqui é a mesma coisa que ΔX. Em resumo da ópera, a integral de dx é um ΔX, ou seja, quando eu faço a integral, eu transformo uma coisa que é infinitamente pequena em uma coisa que agora é possível ser medida, em ΔX. Ok? Isso aqui é só um detalhe que muitas das vezes o aluno não lembra muito bem do curso de cálculo, ou fez um curso fraco e tal, dependendo do professor. Isso aqui é interessante nós relembrarmos. Então aqui o que eu tenho é o dv e aqui eu tenho dt. Ou seja, eu estou falando de uma variação infinitamente pequena na velocidade e uma variação infinitamente pequena no tempo. Justamente a razão entre dois infinitesimais, em geral, nós chamamos isso de derivada. Mas vamos lá. Se eu tenho um infinitesimal desse lado e um infinitesimal do outro, neste momento eu posso aplicar operação de integral dos dois lados. Eu vou fazer uma integral aqui e vou fazer uma integral aqui. Certo? E aí o que eu passo a ter é o seguinte. A integral de dv é o próprio v. Ok? Isso igual a é uma constante, foi definida lá no início. Esse a aqui é uma constante, então ele sai da integral. A integral de dt é t. Então vai ficar a t. Só que tem um detalhe. Essas integrais elas são definidas, ou seja, elas têm início e fim, que nós sempre colocamos aqui. Ó. O início fica embaixo, o fim fica em cima. Eu estou variando a velocidade de uma velocidade inicial, que eu vou chamar de v0, até uma velocidade final. Só que a velocidade final eu não vou determinar ela. Eu vou falar assim, a velocidade final é um v de t. Por que eu não vou determinar ela? Vai ficar em função do tempo. Então a minha velocidade inicial eu chamo de v0 e a velocidade final eu chamo de v de t. Ok? A mesma coisa funciona aqui. Eu vou ter um t, o ΔT ele vai variar de um t inicial até um t final. Só que o t inicial, em geral, nós chamamos de zero. E o t final é o próprio t. Eu poderia colocar valores aqui e tá achando, por exemplo, se eu colocar o t aqui igual a 3, eu vou achar exatamente a velocidade para o t igual a 3. Mas aqui eu não estou querendo colocar valores porque eu não estou em busca da resposta. Eu estou em busca da fórmula. Por isso que eu estou usando t e v de t. Depois de fazer essas definições dos limites da integral, essas integrais são chamadas de integrais definidas, que é onde eu tenho valor inicial e final, após integrar a sua função que está aqui dentro, eu integrei dv, deu v. Eu integrei a de t, a dt, deu at. Aí eu tenho que colocar os limites, que em geral nós escrevemos dessa seguinte maneira. Esse v, ele vai de um v0 a um v de t. Esse t, ele vai de 0 a um t real, ok? Isso aqui é trazendo os limites para a sua resposta da integral. E aí você tem que eliminar essa notação aqui. Como é que você elimina essa notação aqui? Colocando os limites. Como é que você faz isso? Você sempre vai substituir no valor daquilo que você integrou, integrei dv, deu v. Então, no lugar de v, eu vou colocar este valor menos este valor. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. No lugar de v, eu vou ter v, limite final, menos inicial. Então vai ficar v de t menos v0. Isso vai ser igual. Aí aqui eu vou ter a vezes t.
Então vai ser A que multiplica, no lugar de T, eu vou colocar T final menos o inicial, que é T menos 0, que vai dar o próprio T, certo? Trabalhando nisso aqui, eu vou ter que o V de T é igual, posso jogar esse V0 para o outro lado, vai ficar positivo, V0 mais AT. Tá, o que nós fizemos aqui? Todo esse procedimento aqui é onde eu abri em muitos detalhes. Talvez para alguns de vocês deve ter ficado cansativo, para outros talvez faltou até mais informação porque está começando agora. A ideia é a seguinte, se eu integro a aceleração, eu acho a velocidade. Foi isso que eu fiz. Todo esse procedimento aqui foi o procedimento de integração, onde eu fiz passo a passo. Se eu integro a aceleração, aparece a velocidade. Se eu tenho, por exemplo, que uma função f de x é igual a 4, a integral de f de x vai ser a integral de f de x dx vai ser igual a 4x. Correto? Ou seja, se eu pegar 4x e derivar em relação a x, a operação inversa da integral, se eu pegar 4x e derivar, dá 4, que é f de x. Então, a integral de f de x dx é 4x. Só que a gente aprende no início do curso de cálculo que a integral de uma função, você vai colocar aqui 4x mais c. O que vem a ser esse c? Esse c é sempre o cara que aparece aqui embaixo. É porque a gente divide os estudos em integral definida e integral indefinida. Quando nós fazemos os primeiros cálculos de integração para aprender a achar esse 4x, nós aprendemos a indefinida, onde você não tem esses valores aqui. Quando você aprende a fazer a definida, que é quando você tem, por exemplo, aqui 5 e 2. 2 não, aqui fica sendo f de x. Porque a gente não está querendo saber a resposta final. Mas a gente tem um início e tem a função final. Quando a integral é definida, você não precisa colocar esse mais c, porque automaticamente ele vai aparecer e vai ser exatamente o 5. Vocês entenderam? Foi o que aconteceu aqui, ó. Como a minha integral é definida, eu integrei dos dois lados. Em nenhum momento eu coloquei mais c, porque a minha integral ela é definida. E aí, dentro daqui dessa definição, eu tenho um valor inicial. Esse valor inicial, quando eu vou colocar aqui os limites da minha solução, eu faço a integral de dv é v. Aí eu tenho que colocar os limites. Quando eu colocar os limites, eu vou sempre ter a minha função menos uma constante. Essa constante, quando vai para o outro lado, ela que é o mais c, na integral definida. Entenderam? Então esse é um detalhe muito importante que muita gente deixa passar. E cadê o mais c e tal? O mais c já apareceu por si só. Você só coloca mais c, ou mais uma constante, quando a sua integral é indefinida. Ok? Então temos aí, ó. Fizemos aqui o processo de integração. Nós vamos fazer alguns exercícios passo a passo. É super interessante, claro que para alguns de vocês deve ter ficado bem complicado ver isso aqui, ver essas cobrinhas e tal, tá no início do curso e tal, mas nós vamos fazer uns exercícios, isso vai ficar cada vez mais claro a cada exercício. Sempre você deve vir fazendo junto comigo, com o caderno do lado, tá? Beleza, achamos essa notação. Agora, vamos fazer mais uma integral, porque ó, a gente partiu dessa definição, a gente definiu, ó, eu quero começar com uma aceleração constante. Comecei com uma aceleração constante, então a velocidade, ela obrigatoriamente é descrita dessa maneira. Ok? E como seria a posição? A posição eu vou fazer agora de uma forma mais rápida. Eu já sei que o que o v de t é a mesma coisa que ds dt. O que é ds dt? É a derivada da posição em relação ao tempo, certo? Então já posso colocar o seguinte, no lugar de v de t, eu vou colocar ds dt. Então eu vou ter ds dt é igual, aí aqui ó, eu vou ter tudo isso, v0 mais at. Eu pego o dt e jogo para o outro lado multiplicando. Aí muita atenção aqui, porque vai multiplicar todo mundo. Eu vou ter um dt aqui, ó, assim. Certo?
E agora eu tenho um infinitesimal do lado esquerdo e tenho um infinitesimal do lado direito. O que eu posso fazer? Se eu tenho infinitesimal dos dois lados, eu posso integrar. E aí, como é que vai ficar essa integral? Na prática, essa integral aqui, ó, desse lado, eu estou integrando ds. Então, é com relação à posição, às posições. Eu vou ter uma posição inicial e a posição final vai ficar dependente do tempo. Desse lado de cá, a integral é dt. Então, é em função de t. O t vai ser de 0 a um t qualquer. Nossas integrais são definidas, correto? E aí, o que eu vou fazer é o seguinte. Integrando ds, como é que vai ficar? A integral de ds é o s, correto? Então, eu vou ter s, e cujos limites, já vou colocar aqui, ó, vai de S0 a S de t, é igual, correto? Aí aqui eu tenho que ter muito cuidado, por quê? Aqui eu tenho duas integrais, porque isso aqui é uma distributiva, ó. Tem uma distributiva aqui, um dt aqui e um dt aqui. Mesma coisa a integral. Então, tem uma integral de V0 dt. A integral de V0 dt, V0 é uma constante. Foi a constante que apareceu daqui, ó. V0 é uma constante. Então, vai ficar a integral de V0 dt, V0 sai da constante, vai ficar a integral de dt. Então, vai ficar V0. A integral de dt é o t. Correto? Onde o t varia de 0 a t. Mesma coisa aqui, ó. A integral... Eu vou reescrever isso aqui para ficar bem mais claro, para não ficar dúvida. Aqui eu tenho um dt, certo? Vai ter uma distributiva. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa, vai ser um análogo a eu ter um V0 dt, certo? Mais a integral de a t dt. Era uma distributiva. Eu tinha tanto uma integral aqui com V0 quanto uma integral aqui com AT. Eu tenho duas integrais do lado direito. Essa resposta aqui, V0 é uma constante, sai da integral. A integral de dt é t. E aqui estão os limites. Mas, agora que fica curioso. A é uma constante, sai da integral. Eu vou ter a integral de t dt. Qual é a integral de t? A é constante, vou repetir. A integral de t vai ser t ao quadrado sobre 2, aonde varia de 0 a t. Quando eu era no ensino médio, eu sempre me perguntava, por que tem esse 2 dividindo aqui? O cara sonhou com esse valor e deu certo? Está aqui a resposta. Ela parte de uma integral. Como eu já tinha o t, a integral de t fica t ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Aí a gente tem que substituir os valores. Note que toda vez que eu fizer o final menos o inicial do t, o termo inicial some, porque vai ser 0. Então aqui basicamente vai ficar V0t, porque o outro termo tem 0, vai se anular. A mesma coisa vai acontecer aqui, vai ficar AT ao quadrado sobre 2 menos A0 ao quadrado sobre 2. Aí vai anular. Então essa parte aqui eu já vou apagar aqui para economizar espaço, para caber tudo no quadro. Aqui é que vai ter a diferença, porque aqui eu vou ter o S de t menos S0. Então vou ter aqui no final S de t, esse S0 menos S0 eu já vou jogar para o outro lado. Vai ficar igual a S0, e aí tem esses termos aqui, mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. E está aí a nossa equação, a nossa função, posição do movimento. Tá bom? Bem, com isso a gente deduziu as três funções da posição, da velocidade, a da aceleração foi definida para o movimento retilíneo uniformemente variado. Agora a gente vai olhar para uma ótica de como é que é o comportamento gráfico entre essas coisas.